Olá, crianças! Bem-vindos à nossa aula de Robótica Educacional. Eu, professora Maiara, vou dar início então à nossa aula de hoje. Vamos relembrar? Olhem só! Vamos relembrar os conceitos tecnológicos. O primeiro deles, olhem aí, nós temos a estrutura. Quanto mais triângulos eu tiver em uma estrutura, mais firme e fixa ela será. E o conceito de alavanca, quando eu tenho um objeto e eu preciso levantar esse objeto, eu utilizo então este princípio. E nós encontramos ele nas gangorras. Continuando, veja só. Outro princípio e conceito tecnológico da robótica são as engrenagens. Olhem aí as engrenagens. São rodas dentadas que, quando estão em movimento, transmitem um movimento para a outra quando estão conectadas. E hoje nós vamos ver um outro princípio da robótica, um outro conceito, que é o conceito de polias. Ele funciona muito parecido com o conceito de engrenagem. Então, agora, vamos pegar o caderno ou a folha de registro e vamos anotar, então, a data de hoje, robótica. E ao lado da palavra robótica, vamos anotar polias e correias, que é o tema da nossa aula de hoje. Um tempinho para vocês! Conseguiu registrar em seu caderno? Olhem só, para começarmos, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Eu quero que vocês observem neste vídeo como é que a menina fez para subir a caixa de brinquedos até a casa da árvore. Veja só! Vocês conseguiram então, crianças, observar qual foi a ferramenta ou instrumento que a Ana utilizou ali para então levantar essa caixa de brinquedos? Veja só aí na sua tela. Ana conseguiu subir a caixa de brinquedos até a casa da árvore. Como Ana conseguiu? Ela utilizou o quê? Veja só. Utilizando uma polia, ela conseguiu subir a caixa. Vamos ver aí na tela um pouquinho mais de perto? Observem a imagem. Ali nós temos marcado a polia. Nossa, que interessante, não é mesmo? Vamos ver então aqui
uma polia que eu trouxe, construída com materiais alternativos, representando então a casa da árvore de Ana. Observem só, eu utilizei então alguns palitos, uma caixa, utilizei papéis coloridos e olhem só aqui. Eu tenho a caixa de brinquedos da Ana. E para subir esta caixa que era muito pesada, ela utilizou então uma polia, que é esta rodinha que fica aqui, ó, que vai se movimentar conforme eu faço uma força. Então vamos encaixar aqui no gancho a caixa de brinquedos e conforme eu puxo o fio, a caixa ela vai subindo até chegar aqui em cima na casinha da árvore. E aí, Ana puxa a caixa e deixa ela lá. E como foi que nós conseguimos então? Utilizando a polia, ela nos auxilia quando nós vamos fazer alguma força. Muito bem, vamos ver então na tela o conceito de polia. Olhem só, polia é uma roda com um canal no qual é encaixada uma corda ou uma correia. Ela é usada para transmitir movimento. Também pode ser chamada de roldana. Aqui eu tenho então um outro brinquedo. Olhem só, vou deixar ele mais aqui ao meio. E ele utiliza então esse princípio da roldana. A roldana, ela é uma roda que tem o quê? Um canal bem no meio, aonde nós passamos então o fio. Olhem só, eu vou puxar aqui, ó. Este é um brinquedo como aqueles dos parques de diversões de queda livre. E aí, ele volta. Então, eu puxo a corda e aqui nós temos uma polia, conforme ela sobe. E aí, quando eu solto, ela desce com tudo, ela faz toda a força. Olhem só, mais uma vez. Puxei e quando eu solto, ela desce. E aqui então nós temos a polia, observem só. E por essa polia nós passamos então uma cordinha, um fio, e através desse fio então é que nós puxamos a cadeira aonde está a menina. Que legal, não é mesmo? Muito legal. E vocês viram que esses brinquedos aqui foram todos construídos com materiais alternativos. Então, nós temos papel, nós temos fio, nós temos aqui, ó, um cone, como se fosse aqueles dos rolos de papel. E, utilizando, então, esses elementos, nós construímos esses brinquedos. Bem bacana, não é mesmo? Olhem só aí na tela, então. Veja alguns exemplos de onde utilizamos as polias. Então, onde é que nós encontramos? Nós já vimos aqui, na casinha da árvore, foi um exemplo. Neste brinquedo, nós temos um outro exemplo. E vocês, olhem aí na tela. Vocês já viram um poço? É esses poços que nós puxamos com um balde a água. Ele utiliza, olhem ali, a polia. E nas construções, nós também utilizamos as polias para levantar objetos e materiais muito pesados. Vamos ver mais exemplos? O guindaste é um tipo de elemento onde nós encontramos as polias. Eles também levantam objetos muito pesados, utilizando então este princípio. E você já ouviu falar então de teleférico? O que é um teleférico? É uma espécie de bondinho, onde as pessoas elas podem se locomover num lugar bem alto. Nós vamos ver um exemplo, bem de pertinho daqui a pouquinho. E olhem ali, marcado em roxo, a polia. Então, a polia ele está marcada, está destacada, e através do movimento então desta roda ali, é que aquelas cabines vão se deslocar, vão se locomover. Vamos ver então como é que funciona um teleférico? Neste vídeo, observem só, nós vamos ter as polias girando, vamos ter uma imagem de longe desse teleférico, como que acontece
para a cabine subir e descer. E no final do vídeo você vai ter a sensação de estar sentado nessa cabine e observando então o ambiente ao seu redor. Veja só! E aí, crianças, conseguiram então perceber um pouco sobre como funciona o teleférico? Olhem só, eu trouxe então hoje aqui na nossa aula o teleférico da robótica. Vamos ver como é que ele funciona? Então eu vou acionar aqui no nosso botão liga e desliga e através então aqui das polias e com a força do motor, esse nosso teleférico com o kit Ludobot, ele vai se deslocando para um lado e depois para o outro lado. Percebam que nós também temos a presença de um fio, que é o fio onde ele está sobreposto sobre esse fio e através dele, então, ele vai percorrendo o caminho de ida e o caminho de volta. Nós temos aqui o exemplo de 3 polias. Então, o fio passa por cima da primeira, por baixo da segunda e por cima da última. Vamos ver então ele no nosso detalhe? Observem só aqui na mesa. Vamos perceber como é que funciona então este nosso teleférico da robótica. Olhem só, aqui nós temos as polias e na parte de trás então eu vou ligar. Olhem só, nós temos as engrenagens e aqui nós temos o motor. Então o motor está transmitindo o movimento para as engrenagens e as engrenagens então transmitem por meio do eixo. Olhem só, este eixo aqui do meio é quem recebe então este movimento do motor e assim é que se movimenta esse nosso teleférico da robótica. Que legal, né? Vocês gostaram? E olhem só, nós temos um outro exemplo de teleférico. Veja aí na sua tela, o teleférico Maker. Observem só. Veja o vídeo da professora Daniela Caldeira sobre o teleférico Maker. Veja que interessante é essa construção. Outras construções de robótica construídas com polias. Vamos ver? Veja um exemplo deste teleférico Maker construído com materiais alternativos. Nós temos 2 polias, um barbante que representa os cabos de aços do teleférico. E vocês acham que quando eu movimentar as polias, o que irá acontecer com as cadeiras? Vamos ver? À medida que eu movimento a polia, as cadeiras também se movimentam. Viram? E é assim que o nosso teleférico funciona. Vocês observaram, crianças, que interessante utilizar então materiais simples como papel, papelão para construir brinquedos. Vamos continuar então, observe aí na sua tela. Você já viu uma tirolesa? Olhem só, ali na tirolesa nós temos então o uso também das polias. E como é que ela funciona? Vamos ver então através deste vídeo. Observem que ali você vai conseguir ver como é que as pessoas se deslocam neste modelo de tirolesa e no final você vai ter a sensação também de estar participando ali de um momento de uma tirolesa. Veja só este vídeo.
legal, não é mesmo, crianças? Quantas coisas nós pudemos hoje, então, observar a utilização da polia. E vamos continuar, então, conhecendo um pouco mais. Veja só, a polia, ela tem, então, um encaixe perfeito. A correia que move a polia deve ter um ajuste perfeito. O que é que isso significa? Vamos observar, então, aqui na construção. Olhem só. Aqui nessa construção, vocês conseguem observar que eu tenho, então, uma correia que está ligando essas duas polias. Essa aqui de cima e essa polia aqui de baixo. E quando eu movimento, então, aqui a manivela, olhem só, vocês conseguem perceber que essas polias, então, elas se movimentam. Veja só, se eu movimentar aqui, ó, elas estão girando para o mesmo lado. E se eu pegar esta correia e essas polias estiverem uma muito longe, muito distante da outra polia, ela vai ficar muito apertada. E aí eu não vou conseguir, então, fazer o movimento. E se elas estiverem, então, muito próximas, uma polia muito próxima da outra, a correia também pode ficar frouxa, pode ficar larga. E aí também não vai funcionar. A correia vai ficar caindo e não vai transmitir o movimento. Olhem só, quando eu giro aqui, ó, ela transmite então o movimento ali para o eixo e aí gira então essas peças. Que interessante, não é mesmo? Vamos observar então mais algumas coisas, olhem aí na tela. Para mudar o sentido do movimento transmitido entre duas polias, basta usar a correia cruzada. Como assim, professora Maiara? Olhem só. Aqui nós temos, então, a utilização das polias. Nós temos uma em cima e uma embaixo. Observem só. Essa construção foi feita com as peças do nosso kit de robótica. E eu coloquei duas setas. Percebam que se a correia estiver, então, cruzada, olhem só como é que vai ser o movimento quando eu mexo aqui, ó. Elas vão girar cada uma para uma direção, cada polia para uma direção. Uma gira para um lado e a outra vai girar no sentido contrário. Então, isso é possível através, então, dessa correia cruzada. Muito legal, né, crianças? Vamos continuar, então? Veja só aí na tela. Vamos observar mais algumas construções da robótica utilizando polias. O elevador. O elevador também é algo que utiliza o princípio das polias para se movimentar. Veja aí na sua tela o funcionamento do elevador. Nós temos ali destacado, então, com as duas setas vermelhas, as polias que fazem esse movimento, transmitem esse movimento para que, através dos cabos de aço, o elevador se movimente. E nós temos também mais um vídeo que vai mostrar o elevador em funcionamento. Então, observem que durante o vídeo é possível perceber o motor e as polias ali em funcionamento e a correia se movimentando pelas polias. Veja só. Vocês viram, crianças, então, como funcionava ali no elevador as polias? E eu trouxe para vocês também o elevador da robótica. O elevador robótico. Vamos observar ele aqui em funcionamento? Então, olhem só, aqui nós temos dois botões. Um está programado para desligar, então, o motor
E o outro está programado para fazer com que, se ele fique solto, o motor se movimente para um lado. E se ele fique pressionado, o motor se movimente para o lado oposto. Então, aqui nós temos a utilização da polia e aqui também, olhem só, nós temos o cabo e ele está bem no meio aqui da polia na canaleta e preso nós temos aqui então o suporte como se fosse o elevador. Nós estamos então representando. Vamos ver então em funcionamento? Olhem só, eu vou pressionar então o botão. Quando ele está solto, ó, ele puxa o elevador. Quando eu pressiono, o nosso elevador ele vai descer. Soltei, vai subir e quando eu pressiono ele desce. Vejam só, tudo isso acontece então através ali da força do motor, através então das polias e dessa corda que está ali então sustentando todo esse sistema. Vocês perceberam que nós temos aqui a estrutura. Então, nas nossas construções, nós temos as estruturas. Aqui eu coloquei um suporte para que o botão não fique solto. Vamos ver mais uma vez em funcionamento? Olhem só. Percebam como ela sobe e se eu pressiono, ela desce. É assim que nós utilizamos, então, o princípio da robótica nos elevadores. Vamos, então, para uma atividade? Pegue, então, o seu caderno, a sua folha, os seus materiais comuns de registro e vamos juntos, então, pensar um pouquinho sobre essas atividades da robótica. Relacione o conceito tecnológico utilizado nas construções abaixo. Nós temos a xícara maluca, catapulta e o teleférico. E eu trouxe essas construções aqui na mesa para que nós pudéssemos observar então como é que elas funcionam e qual é o conceito tecnológico presente nela. Aqui nós temos então a xícara maluca, através então aqui do nosso botão liga e desliga, nós vamos colocar ela em funcionamento. Vocês se lembram dela? Olhem só. Então ali tem um bonequinho e ele está girando conforme eu pressiono o botão. E através então aqui das engrenagens, nós conseguimos então observar que o movimento é transmitido aqui através das rodas dentadas. Olhem só, ela está presa ao motor e uma se conecta à outra. Então aqui o princípio utilizado são as engrenagens. Nós temos também a utilização do motor, temos uma estrutura, temos então o botão liga e desliga, mas o principal que nós destacamos nessa construção é as engrenagens. E este daqui, você se lembra dele? Nós utilizamos então na aula sobre alavanca, olhem só. Era o nosso jogador de basquete. E aqui também nós temos o botão liga e desliga. No caso, o botão aqui é para movimentar então o bracinho para frente e para trás, para frente e para trás. E vocês se lembram o que nós falamos sobre este robozinho aqui? Ele utilizava o quê? Uma alavanca para lançar uma bolinha. Olhem só novamente em funcionamento. Para frente e para trás. E na nossa aula de hoje, nós vimos o teleférico. Então, ele utiliza as polias, vejam só, aqui nós temos um eixo e o eixo ele está girando então esta polia. E olhem aqui atrás, nós também utilizamos engrenagens para funcionar, fazer com que este teleférico funcione. Mas o principal que nós destacamos nessa construção hoje é a polia que ficava pendurada sobre a corda e assim funcionava. Observe então aí na tela de vocês, olhem só. Eu destaquei então aonde está o conceito tecnológico de cada uma das construções. Veja aí. Nós temos número 1, xícara maluca. Número 2, catapulta. E a 3, teleférico. Percebam que nós temos a seta em verde apontando para qual é o conceito utilizado. Vamos lá? Qual deles utiliza então como a polia?
como principal conceito tecnológico. Veja aí. O teleférico, número 3. Então, esse nós utilizamos o conceito da polia. E qual deles nós utilizamos a engrenagem? Ela está destacada ali na nossa seta em verde. O número 1, a xícara maluca. E então sobrou o último conceito, a alavanca. Olhem só, que está na catapulta, número 2. Muito bem. Agora, crianças, eu vou deixar na tela de vocês para vocês registrarem esses 3 conceitos tecnológicos. Ali embaixo nós temos um quadro em vermelho e dentro nós temos a polia, a engrenagem e a alavanca. Então é isso que vocês vão registrar no caderno. Vou deixar um tempinho para vocês. Conseguiram então, crianças, registrar no caderno? Olhem só, a professora Maiara gostaria muito de ver como está ficando essas atividades de vocês. Então eu vou deixar ali na tela para vocês um e-mail robotica@curitiba.pr.gov.br. E se você quiser compartilhar conosco as suas criações, veja só, você pode mandar um e-mail com o seu nome, o nome do estudante, o nome da sua escola e o registro da sua atividade. Pode ser uma foto do seu caderno, da sua folha, um vídeo daquilo que você tem aprendido nas nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado então da nossa aula de hoje e com certeza nós traremos ainda mais construções da robótica para vocês. Até a nossa próxima aula!